E eu já Verdade. posso puxar, Celso, para o meu Puxe. comentário do esporte, dizendo que o que as odds do Bet Nacional e de qualquer casa de aposta não contavam, e aqui, Alan, eu já estou falando do esporte, então já pode voltar para o NE45. Parabéns, viu, companheiro? Foi muito, muito bem, velho. De verdade, foi bem mesmo ali. A gente aprende, 10 anos aqui fazendo isso. Uma hora a gente aprende. Tem a regrinha, Celso. não apostar contra o Barcelona de Messi, né? Isso. E não apostar previamente no esporte de Sosso. Muito Porque bem. você faz uma aposta num dia e no outro dia ele coloca o goleiro reserva, o terceiro Rosales de lateral, Pedro Lima sabe Deus onde. Inacreditável. Como é o nome do garoto que jogou até Nasson. bem, fez o gol contra? Nasson. Nasson. Queimou o menino, né? Queimou. Na defesa. E olha que ele até respondeu razoavelmente bem, não fosse somente um gol contra, né? Na Pois é, última bola não. do jogo. Ele foi bem. Ele foi bem. Mas a questão, nesse caso, é psicologicamente o jogador. Tipo, psicologicamente o jogador tá com um gol contra aí. Numa... Mas enfim, segue teu comentário. 5, 10 minutos antes ele tinha tido a oportunidade de fazer um gol de cabeça, né? Num cruzamento. Isso. Mas o futebol é muito cruel, né? Então, assim, voltando para o ponto, tá? Havia uma expectativa do esporte responder hoje a uma semana ruim. O empate com o Santa, empate com o Muricy, empate com o Santa é uma semana ruim. Havia uma expectativa de resposta. Na Copa do Nordeste, a gente cansa de dizer isso. Toda vitória ela é importante. Todos os pontos somados são importantes, porque você não está falando apenas de classificação. Você está falando em desenho de mata-mata, em roteiro, em caminho para você chegar a uma final. Um caminho de vantagens técnicas com os mandos de campo e de vantagem financeira com os mandos de campo. Tá? Ainda que tenha uma divisão, né, Cássio? Mas a divisão, ela é... Tem divisão. Mas você comanda a operação, tá ligado? Você tá divisão, mas é assim. Você comanda, o bar é seu, o estacionamento é seu, e assim... Divide bilheteria. Isso. Mas o treinador do Sport resolveu achar que esse jogo era um jogo para descansar o elenco. Não é poupar. Porque não tem um jogo mais importante no sábado. Ele rodou o elenco. Ele aproveitou essa partida para fazer testes. Para dar ritmo a alguns, fazer testes com outros. Nesses testes estão mais uma partida de Thiago Couto, goleiro, mais uma partida de Rosales, essa estreia de Nasson, um resgate de Ítalo, tá? E no mais eu não vejo tanto problema, por exemplo, colocar Titi Ortiz, Zé Roberto, eu acho que são jogadores com qualificação suficiente para disputar a partida. O fato é que essa escalação ela não é por si só um problema. Ela vem num combo de questionamentos que sobram basicamente para o próprio treinador, que dificultam que diminuem o lastro e dificultam o trabalho do próprio treinador no clube. Tá? Como eu falei, Sosso poderia ter usado essa partida para dar uma resposta, para jogar diferente, para ser mais impositivo, para tentar prevalecer sobre um adversário mais fraco, coisa que ele não conseguiu fazer na semana passada inteira. E a atuação do Sport. Então, assim, primeiro sobre a escalação, ela traz algum incômodo, porque junto com ela vem um recado implícito, não verbalizado,
e nem internamente verbalizado, lógico que ele não chegou no vestiário e falou isso, mas o jogador entende. Esse jogo aqui não é tão importante. Já não tem torcida. O treinador deixa um recado implícito que esse jogo não é tão importante, porque se fosse importante, Nação não estava jogando. Se o resultado fosse imprescindível, Thiago Couto não era o goleiro. Rosales não estava jogando. E Ítalo não teria uma nova chance. Esse recado implícito, ele é perigoso. A decisão é perigosa. O Sport perde a primeira posição para o CRB. E se o CRB vence o Náutico, mesmo que o Sport vença o ABC, a primeira posição sai do controle do Sport. Sabe o que é que isso significa? Sabe o que é que significa? Que o Sport perde o direito ao mando de campo na semifinal. Sabe por quê? Porque ele troca o Fortaleza pelo Bahia. Ele sai da chave do Fortaleza e vai para a chave do Bahia. Ou seja, esse empate de hoje pode ter encurtado e abreviado consideravelmente as chances do Sport de disputar uma nova final da Copa do Nordeste. Porque agora saiu das mãos do Sport o controle da situação. O CRB pode ser o primeiro do grupo. E como eu falei, se o Sport for o segundo do seu grupo, ele entra na rota do Bahia na semifinal. E aí um jogo contra o Bahia na Fonte Nova, eu não recomendaria muito como um jogo com chance de classificação. Entre pegar o Bahia na Fonte Nova e o Fortaleza na Arena Pernambuco, parece melhor Fortaleza. Tá? Mas enfim, Souza assumiu o risco, fez uma escalação, para mim, excessivamente descaracterizada. Eu acho que uma coisa é rodízio. Uma coisa é fazer alguns testes. Outra coisa é colocar Ítalo para jogar no dia 21 de março, quando o Ítalo deu provas suficientes que não dava mais para jogar. É Rosales continuar jogando na frente de Lucas Ramon. É mudar o goleiro. Fez o jogador pedir para ir embora. Ou se não fez, no mínimo, foi uma grande coincidência. Exatamente. No mínimo. Exatamente. Dentro de campo, Celso, a escalação nada ortodoxa, ela se refletiu no primeiro tempo nulo do Sport. Primeiro tempo apagado. Que poderia e deveria ter sido 0-0, não fosse uma terrível saída de bola do Sport. Né? Entregou o gol ao Náutico, gol entregue, o Náutico não fez absolutamente nada, sequer apertou muito aquela marcação. Foi um passe nos pés do jogador do Náutico. Mas foi compensado pela belíssima cobrança de falta de Titi Ortiz. Quando volta para o segundo tempo, uma simples substituição, a entrada de Felipe no lugar de Ítalo, já melhorou o time. Levemente. Mas quando ele coloca Romarinho e Barleta, e sobretudo Barleta por tirar Rosales e deixar o time organizado em campo, aí o Sport entra no momento do jogo em que a partida vai para a lógica esperada, que o Sport domina o Náutico amplamente, fácil. Roubava a bola do Náutico no campo do Náutico. Fácil, jogo fácil. O gol claramente era uma questão de tempo, aí faz o gol. Tá silencioso, Celso. O Náutico tinha dificuldade de sair jogando, mesmo com bola esticada, de passar do meio de campo. Pô. O Sport sempre recuperando a bola ali em cima. Foi do minuto 8 ao minuto 35, mais ou menos, Celso. É um domínio absoluto. O 8 são as substituições. É um domínio absoluto do Sport. Que faz o gol e deixa a clara sensação de que se aperta um pouco, poderia fazer o terceiro.
Algumas chances, não chances claríssimas, mas algumas chances foram criadas para se fazer o terceiro. Mas pior do que essas chances, são contra-ataques, com 3 contra 3, mal geridos, certo? Uma displicência. E aí a sensação que a gente tem é que o time, de repente, vai parando, parando, parando. Entra Alan Ruiz no lugar do Lucas Lima, que ainda que tenham passes, ainda que tenha passes interessantes ali, né, bolas de 3 dedos, Alan Ruiz diminui muito também o ritmo do time. Vai parando, vai parando, vai parando, vai parando. E até que no final o treinador do Náutico, assim, ó, tá muito perto do fim. Vou dar um tiro aqui mais ofensivo e vou ver o que é que sai. Tá silencioso, Celso. Deixa eu tentar fazer o que Roberto Fernandes fez comigo aqui. E aí soltou todo mundo. Ele dá um tiro ali mais ofensivo e encontra um Sport inerte em campo. Inerte. O gol do Náutico deveria ter saído antes. Poderia ter saído antes. Numa bola que Thiago Couto consegue uma recuperação. Né? Acho que Pedro Limas vem dividindo a bola. Thiago Couto se recupera. E o Sport não reage. E a facilidade com que o Náutico, o Cauã, o Thalicinho começam a jogar, assim, não dá para entender o que o Sport pensava que faria naquele momento. Tá? Claro que o gol, ele é uma infelicidade do garoto. Felicidade do garoto. Tá? Não, vamos tentar ao máximo que ele não fique marcado por esse gol contra. Tá? Vamos tentar ao máximo. Um pouco antes o garoto teve cãibra. Cãibra em campo. Não é acostumado a esse tipo de jogo, a jogar tanto tempo. Tá? E aí, Celso, no final, me incomoda muito mais, mas muito mais, a repetição desse comportamento do time quando tem a vantagem. Essa forma de você ficar num banho-maria que você não parte para cima para ganhar o jogo, para fazer 3-1 e para resolver, e nem fortalece a sua marcação, porque o Sport não tem como característica uma marcação forte. O Sport coloca um jogo no banho-maria e espera que o adversário aceite o banho-maria. Aí vem o cruzamento da casa do cacete contra o Muricy, acha um jogador livre na área, empata o jogo da última bola. Vem um cruzamento do Náutico e o próprio zagueiro cabeceia para o gol. Tem um quê de azar? Tem um quê de fatalidade? Tem. Mas tem um quê gigantesco de você se colocar de forma exposta a isso. E o Sport repetidas vezes faz isso. Repetidas vezes faz isso. Tá? Me irrita muito mais essa postura do time com a vantagem. Tá? E alguém estava conversando, acho que foi no programa de hoje, foi Pedro, do quanto a torcida no estádio consegue equilibrar um pouco essa característica desse time. Sem a torcida, aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra o Muricy. No jogo contra o Santa Cruz fora de casa, no jogo contra o Náutico, mesmo com reservas, parece que a torcida precisa estar ali para equalizar essa falta de vibração do time. O Sport acha que o resultado não vai vir. O jogo contra o Altos, a gente pode citar também, né? Teve uma queda de rendimento ali. Então, fazer o placar e achar que só porque construiu o placar ele tá definido, não tá. Quantas porradas mais vai ter que levar? Quando vão vir as respostas? 4 empates terríveis na sequência, tá? Desenho de caminho na Copa do Nordeste comprometidíssimo. Comprometidíssimo. O que alivia é que o Altos ainda tem boas chances de classificação, tem todo interesse, pega o América agora na 7ª rodada e depois pega o CRB, né? Sim, mas em Maceió, né?
Não, sem dúvida complica, Fred. Eu acho que, Celso, acho que Celso, você acabou de considerar que, na verdade, a maior chance é ser Náutico que CRB, na verdade. Sim. É Náutico, Sim. Vai do que esse jogo que você falou. Na verdade, assim, o Sport tá pelas mãos do Náutico. Mas o Náutico cavera, naturalmente. Né? No Frasqueirão. Claro. O ABC com chance. Não e esse é o ponto principal, Fred. Essa escalação de hoje poderia ser de sábado. Qual era? Eu até falei no pré-jogo. Não era exatamente uma comparação entre o Náutico e o ABC. Era sobre a situação do jogo. O que era mais plausível, o que era mais alcançável. Vencer o Náutico na Arena ou vencer o ABC no Frasqueirão? Eu acho que era vencer o Náutico na Arena. Sobretudo pelo que o Náutico não vinha fazendo. Mas mais do que jogo, você no Recife, jogando no campo que você conhece mais, que você está adaptado. E se não está com torcida, não está com torcida para ninguém. A ABC vai ser, obviamente, vai estar lá a torcida do ABC, vai ter torcida do Sport. Até falou na transmissão do TV Jornal, mas acho que o Sport, que a galera esqueceu, o Sport tem 2 punições, né? Que o efeito suspensivo de hoje, pelo que eu entendi, é para essa punição atual, mas o Sport tem o outro julgamento que está punido pelas torcidas fora de casa. Então, acho que a tendência é que não tenha, creio, torcida de Natal, porque o outro já foi julgado pelo Play, né? O outro já acabou, já está punido. A chance maior era hoje. Poupar para o sábado é um negócio assim difícil de entender. Não sei se tu já tem terminado, Fred. Se não, devolvo para você, eu falo daqui a pouco. Já terminei, Cássio. Logo no comecinho, quando tu falou assim de poupar, geralmente você faz assim, tá poupando hoje porque sábado tem um jogo pelo Campeonato Brasileiro, tem um jogo assim. Mas você, como assim? Eu nunca vi você poupar na Copa do Nordeste para jogar a Copa do Nordeste. assim, porque o próximo jogo é pela mesma competição. E essa escalação, na hora que saiu, eu falei, o Sport escolheu o caminho mais difícil para vencer. Eu falei, pode ganhar? Claro que pode ganhar. Claro que pode ganhar. Mas escolheu o caminho mais difícil para vencer e não venceu. E se tivesse vencido por 2-1, teria sido o caminho mais difícil. Ia virar o jogo tomando aperreio, porque ainda que aquela bola não tenha sido uma bola perigosa, o cara fez um gol contra, mas não era uma bola perigosa de Raiva Negas, que ficou ali cara a cara, e Thiago Couto defendeu com a barriga, pelo menos apareceu com a barriga na imagem. Ou seja, ali com aperreio. Então, se buscou o caminho mais difícil para vencer, e eu estou na linha de Fred, assim, para tentar não ser tão repetitivo, a minha linha é essa, de que na hora que sai a escalação, e é uma escalação de Sousa, e ele tem liberdade para fazer isso tudo, mas ao mesmo tempo o Sport tem várias funções, tem diretor executivo, tem coordenador, tem isso, tem diretor abnegado, tem presidente, assim, muita gente está dentro do futebol, e assim, todo mundo... aparentemente, né, todo mundo é o ideal hoje. O ideal atuar com essa formação. Não faz sentido. Assim, não faz sentido. Eu acho que é uma desconexão assim, da realidade. E é o tipo de coisa que você vê, meu irmão. As 3 falhas do Sport foram 3 jogadores que não seriam titulares, sob hipótese alguma, hoje nesse jogo com mais seriedade. Como não seriam na final do Pernambucano, numa situação normal. Se não tiver uma lesão de treino, nada do tipo, Ítalo não será titular. Thiago Couto não será titular e muito menos na sombra. Os dois, Ítalo e Thiago Couto, falham bizonhamente no primeiro gol do Náutico, e o outro faz um gol contra. Não é felicidade porque ele não estava nem fazendo uma partida ruim, mas fez o gol contra. Não dá para também tirar da conta do cara. Na verdade, é muito pesado, porque era a estreia do jogador. Num setor onde o Sport só tem 2 zagueiros, assim, com toda essa limitação, promover essa estreia nesse jogo assim. Não era o caso de Pedro Lima. Que Pedro Lima, quando teve a estreia, era a estreia do setor que até tinha. Nesse caso, é um setor muito carente. E Castanho estava no banco. Tipo, o zagueiro titular estava no banco. Faltou um pouco assim de entender que o clássico era um clássico completamente à vera. O Náutico fez um pouco com o Patrick Alain, mas é um jogador. E foi até ao contrário, os 2 que chegaram, que a gente estava até falando ontem, os 2 reforços já com Alan Al, Souza entrou titular, outro entrou titular. Porque eventualmente vão ser utilizados pelo Náutico. Os caras chegaram, estão no bid e vai jogar. O Náutico foi o contrário, tirando o Patrick Alain, foi quase o contrário ali. E o Sport foi fazer essa formação, já fez em outras oportunidades, nunca repetiu o time, beleza, nunca repetiu o time. A gente deu nota 7 para Sousa, deu nota 7 para Sousa, para ter toda essa margem de trabalho, mas aquela nota era um pouco para que nesse jogo o time tivesse mais capacitado. Que, por exemplo, quando o Sport assim, era para jogar da forma como jogou contra o Afogados, da forma como jogou contra o Central, da forma como jogou com o Flamengo, para que hoje, nesse jogo contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, contra o próprio Náutico, inclusive,
na primeira fase do Pernambucano. O Sport jogou o time reserva, todo reserva contra o Náutico, contra o próprio Náutico. O Sport tinha feito isso. O Sport jogou com o time reserva, todo reserva, porque já tinha tudo, a liderança já estava garantida, não mudava nada de classificação. Tinha a questão do tabu, perder o jogo, mas assim, para o Pernambucano não mudava nada. E tudo isso foi elogiado dentro de uma linha de trabalho para que num jogo à Vera, que era o caso dessa noite, você pudesse ter o seu time principal. E não ter o time principal hoje não faz sentido nenhum. Porque, por exemplo, esse time não jogou esses 4 jogos, que contra o Muricy mesmo, o meio campo, quem começou foi Vilhena. Para dar um exemplo, Thierry não jogou nenhuma dessas partidas, está lesionado, teve essa questão dos volantes, a questão de Lucas Ramon, que acabou foi antes do jogo, entrou como um acordo para sair, e na hora que saiu a escalação, Fred, não sei se você estava ligado, que eu estava no pré-jogo, se você estava ligado no pré-jogo, melhor dizendo, que parecia o seguinte, que Rosales ia ser esquerda, Pedro Lima direita, e Filipinho seria um ponto esquerda, e com Ortiz e Lucas Lima mais recuados. A gente imaginava isso antes de começar o jogo. Não foi isso que aconteceu no jogo, isso eu digo já. Mas se imaginava isso. A gente dizendo, o cara pediu para sair porque realmente Pedro Lima está titular e tal. Mas o cara elogiando, assim, o cara ganhou a posição lá, é difícil perder o outro foi era uma potencial boa contratação, e de repente o jogador está pedindo para sair. Aí quando começa o jogo, não era isso. Quando começa o jogo, Filipinho é lateral esquerdo. O meio está daquele jeito mesmo, mas que está na ponta, que está à frente é Pedro, que está na segunda linha é Pedro Lima. Rosales está na lateral direita, ou seja, está uma dobra ali. Aí não faz sentido, porra. Rosales não jogou nenhuma partida boa pelo Sport ainda, nenhuma, zero. Assim, muito fraco. E inclusive deixou de ser convocado até pela seleção da Venezuela, né? Que vinha sendo convocado, mas até isso deixou de ser. Até a seleção da Venezuela já se ligou. Aí Lucas Ramon não foi o escolhido. Então ele não perdeu a vaga para Pedro Lima, ele perdeu a vaga para Rosales. Não dá. Mas aí, nesse caso, porque eu estava achando que era o contrário, que estava na outra ponta, Felipe na esquerda lá, deixando aquele buraco na defesa, mas perdeu para Rosales. Não dá. Aí Nassau fazendo a estreia, e no fim das contas, assim, as 3 jogadores que não seriam titulares nenhum imposto da cabeça de ninguém falham. Então, assim, é um recado muito grave. Não dá para fazer um jogo à fera como esse. Rodar o elenco é uma coisa, não foi rodar o elenco. O Sport jogou com misto frio. Tinha peças de potencial no ataque, mas não tinha entrosamento nenhum, errou passe demais. A dobradinha Ortiz e Filipinho era um tocando errado para o outro. Os caras, um tocava aqui e reclamava, achava que tu ia ali para frente, e o cara não ia, ou seja, faltava entrosamento ali. Então, dessa vez, o Sosso ali, se tivesse outra cor abaixo de vermelho na nossa categoria, para mim seria, porque hoje é totalmente assim na conta do treinador. Assim, hoje foi um trabalho pessimamente executado antes do jogo, que pelo menos dessa vez eu falei antes do jogo, e durante o jogo também foi ruim. Até porque os melhores jogaram no começo do jogo. Porra, se for assim, por que você não tenta começar se impondo, começar respeitando o clássico? Não se respeitou. O do primeiro turno é compreensível, o Sport não aspirava mais nada. Hoje foi o contrário. Hoje, a forma como o Sport se comportou no clássico, se comportou, não é só dentro do campo, não, como se comportou na escalação, no time que foi a campo, como o Fred disse, ao contrário do Pernambucano, que não fez nenhuma diferença, hoje talvez tenha feito diferença de forma definitiva. Talvez tenha assim. O time pode até terminar na liderança ainda, mas vai soar um bocado para que isso aconteça. Vai ter que ganhar os 2 jogos, assim, provavelmente. Ganhar do ABC de Natal, até ganhou outro jogo na Série B, mas ganhou com o gol de Diego Souza aos 45, não é toda vez que vai lá, faz tempo que não ganhava lá, vai ter uma dificuldade, e isso tudo a partir de um resultado que teve portas para se construir. O Náutico está conseguindo até os resultados, mas sem jogar bem, impressionante, inclusive. O Náutico se classificou contra o Retrô, o jogo de volta, fazendo uma partida horrorosa, e hoje o Náutico também jogou mal. Aquela reta final é quando o Alan Aldo disse, meu irmão, o jogo está 2-1. Eu tô com um placar que me permite, apesar de como a gente brincou, né, apesar do homem ser anti-futebol, e o Náutico foi um pouco disso durante a partida de hoje, porque o Náutico jogou mal hoje, tá? O Náutico continuou jogando mal, mas no final o placar permitia que Alan Al falasse, meu irmão, embora eu não goste tanto de futebol, não tem como ignorar que está 2-1 e que dá para empatar isso aqui. A defesa dos caras tem um menino na zaga, tem uma porta aberta na lateral esquerda que não tem solução. Filipinho ali, assim, não tem solução, e sobretudo quando dobra com o Romarinho ali, fica uma avenida. Então o Náutico trocou o ataque, tirou inclusive Paulo Sérgio, e com esse ataque começou a ter oportunidade. O gol sai, inclusive, quando não era a melhor oportunidade, mas já tinha tido outros. E quando faz o gol, o Náutico ainda teve... o Náutico faz o gol aos 49, o jogo foi até os 53, e o Náutico ainda teve 2 chances para virar. Uma muito boa, com o Thalicinho que bateu por cima. E detalhe dessas chances. Essas chances acontecem num time
que assim virou. Eu ia até falar uma palavra aqui, mas ia ficar feio, mas assim, virou tipo, completamente sem comando, assim, não havia mais absolutamente nenhuma responsabilidade tática. Era tiro de meta para frente, o Náutico reponde a bola, 2 passos já está na cara do gol. Simplesmente não havia mais saída. Era o goleiro botando a bola, tiro de meta, nem olhava para frente, simplesmente dava um chutão para frente para botar a bola em jogo de volta, para tentar fazer alguma coisa. Virou assim uma coisa completamente desorganizada, enquanto o Náutico conseguia repor essa bola e conseguiu produzir duas ótimas oportunidades. O torcedor do Náutico, ao mesmo tempo que ele fica com alívio de ter conseguido esse empate na reta final, mas ao mesmo tempo o cara pensa assim, puta, mas faltou isso aqui para virar, porque faltou isso aqui para virar. Ao mesmo tempo que antes disso, o Sport teve ali uma faixa de tempo que faltou isso aqui também para fazer o 3-1, mas isso aqui já faltou em outras vezes. Ataca, faz o que desacelera, aí fica o jogo modorrento. Aconteceu hoje a mesma coisa que eu tinha falado, embora o goleiro foi outro hoje, que eu tinha falado do jogo de ida, que tinha me chamado muito a atenção. Eu disse, porra, que coisa estranha, eu nunca vi. Que foi uma saída de jogo com o goleiro e um jogador parado. Como se fosse... como é que tá faltando? Deu branco agora. Aquele joguinho, porra, futebol de mesa, porra. Cara, que faz com as alavancas, deu um branco total. Botão? Faz a alavanca. Totó. Como se fosse totó. Tipo, fixo. Ficou parado, o Náutico ficou parado e ficou alguns segundos ali. A bola tá rolando, o jogo tá valendo. E olhando para ver o que é que faz. Ninguém se mexe para receber, fica ali. Tipo, eu tinha achado isso horrível no jogo contra o Santos, aconteceu de novo. Isso não é normal, isso não é coisa, isso não é tática, isso é falta de mobilidade, isso é falta de fome de bola. Então, assim, e dessa vez, esse time que jogou hoje, um time completamente desconfigurado, sem necessidade, sobretudo porque se os melhores jogaram no segundo tempo, começavam com aquele time, pô, porque de repente aquele time poderia ter feito um desempenho melhor contra o Náutico, construído o resultado, daí você vai mantendo, mas não, você bota o que você tem, entre aspas, de pior, para aquilo tentar fazer alguma coisa, e não dá certo, e depois você chama, entre aspas, a cavalaria. Assim, dei nota 7 para a Souza por toda a gestão de elenco, mas toda essa gestão era para chegar num jogo como esse, e você ter as suas principais peças sendo utilizadas. Você, no jogo como esse, com a sequência continuando sendo a Copa do Nordeste, você poupar jogador numa semana onde você enfrentou, obviamente teve o clássico com o Santos, mas foi 3 jogos contra times sem divisão. 2 contra o Santos e 1 contra o Muricy. Então, assim, mais do que a tradição, estou falando assim, nessa vez, estou falando da diferença técnica. O Sport vinha de 3 jogos, de uma diferença técnica muito grande, veio para mais um, embora seja só uma divisão de diferença nesse caso, e foram 4 empates. Todos esses empates aqui no Recife, nem do Recife saiu, 1 no Arruda e 3 na Arena Pernambuco, sendo mandante. Então, foi uma semana assim, muito fraca para Souza, mas hoje, desses 4 jogos, essa para mim foi a pior face dele, porque contra o Muricy ainda fica na conta dos jogadores. Porque ali o Sport criou, teve volume, mas ele ficou com muita frescurinha no ataque, aí pergunta, era um preciosismo danado, mas ali teve 4, 5 grandes oportunidades para vencer aquele jogo contra o Muricy, para fazer o 2-0, né? Estava 1-0 com um empate. Hoje não, hoje essas oportunidades não existiram, porque simplesmente o time era um time que não existia. Então hoje o treinador foi muito mal, e Alan Al, que vinha com a ameaça talvez de cair hoje, que se falava, se perder, cai, aquele negócio todo, no final foi o treinador que conseguiu enxergar a oportunidade. E se tivesse perdido o jogo, como estava perdendo até os 49, ele conseguiu, olha só, mesmo não sendo o perfil dele, de ter as melhores oportunidades na reta final, porque o Náutico teve as melhores e de forma consciente. Outro time não joga, outro time não marca, outro time não tem uma defesa bizarra, uma carência técnica absurda e que no final das contas gera uma invenção. Então, num clássico tão importante quanto esse, o Sport se comportou muito mal como clube e o Náutico soube aproveitar isso 2 vezes, porque soube aproveitar, veja só o gol do Náutico. O goleiro entrega com o volante e o outro um gol contra. O meu irmão, o Náutico fez o papel dele, lutou, no final ainda quase venceu o jogo. Continua no G4, se o 13 não ganhar do Botafogo amanhã, o Náutico permanecerá no G4, faltando 2 rodadas. Ou seja, o Náutico vai, e mesmo se o 13 passar, o Náutico vai para esse jogo contra o CRB no domingo, completamente assim, no astral completamente diferente em termos de Copa do Nordeste. Enquanto o Sport vai ao contrário. Enquanto tinha tudo para ir com tranquilidade para Natal, vai completamente pressionado. Para não só, de repente, perder a chance da liderança, como até perder o segundo lugar. Que aí já viraria até visitante nas quartas de final. Muito bem.
Agora, Atos, vamos ouvir também a sua análise. Enquanto isso, se tiver algum superchat, você já começa a organizar aí por tema, tá, Alan? Mas, Atos, vamos com sua análise geral aí, do que foi essa partida, meu cara. Fala, Celso, Fred, Cássia, a turma que está acompanhando a gente. 2 Salve, horas da manhã, né? salve. Já é bom dia, né? Começou no bom dia. Deixa eu dar um crédito aqui para Fred, porque faz tempo que eu não vejo assim um jogo com certa complexidade. Esse jogo teve umas nuances e fazer um resumo tão bom do jogo como o Fred acabou de fazer. Lá no Timbucast, que eu estava fazendo há pouco, eu fiz um resumo também curto, como o Fred fez hoje. O Fred fez agora. Mas a parte do esporte eu meio que imaginei, sabe? Eu falava a parte do esporte em algumas palavras só, mas imaginei muito do que o Fred estava falando. Acho que foi um bom resumo do jogo para algumas nuances e algumas estranhezas, eu diria, do que foi a partida de hoje, principalmente no segundo tempo. E Celso, o Náutico hoje, ele também entrou com poupando, talvez a palavra, eu não sei nem como usar. Hoje em dia é difícil até de você definir se está poupando, se enfim, é desgaste físico e a fisiologia tirou o jogador, ou se é questão técnica também, mas eu acho que pelo menos em duas das opções, o Náutico veio com 5 mudanças diante do jogo do Retrô, mas eu acho que em duas dessas foi questão física mesmo, assim, enfim, vamos chamar de poupar, porque os jogadores estavam desgastados. Que foi o Rafael Vaz e o Patrick Alan. E outras 3 mudanças assim, a gente já pode colocar na conta assim da opção do treinador por uma mudança técnica. 2 estreantes, né? O Souza estreou hoje na cabeça de área, tomou a vaga de Lohan. Se salvo engano, acho que Lohan não estava nem no banco, também teve um probleminha físico também. Mas Lohan vem jogando mal alguns jogos assim, ele poderia também tomar a vaga mesmo que Lohan tivesse à disposição. E o outro foi Cléo, que entrou na ponta direita do Náutico, no lugar de Vanegas. E esses 2 jogadores, principalmente esses 2, o Náutico fez 4 contratações, principalmente esses 2 veio muito para esses jogos da Copa do Nordeste. O bastidor ali, algumas informações, deu a entender que tiveram uma certa pressa para conseguir trazer esses jogadores, porque o elenco do Náutico é um elenco curto, alguns jogadores já estavam estourados, assim, o Náutico está com muito desfalque no ataque, e faltando esses 3 jogos aí da Copa do Nordeste, antes das finais do Pernambucano, se viu a necessidade desses jogadores chegarem para conseguir ajudar o Náutico nesses 3 jogos. Esses jogadores não vão jogar final do Pernambucano, por exemplo, que a questão da inscrição, né, que já acabou. E, obviamente, o Sport, né? O Sport entrou com time reserva, 2 jogadores titular, né? Não, 2 ou 3. 2, né? O Lucas Lima e o Pedro Lima e o zagueiro, né? O Alisson Cassiano veio jogando. 3 jogadores titular, mas claramente um time reserva, né? Jogador. Lucas Lima também, titular. Lucas Lima, Pedro Lima e Alisson Cassiano, é isso? E Alisson Cassiano. Mas ali um jogador ali da base ali para completar a zaga. E Filipinho, 4. E Filipinho, 4. Então, o jogo muda completamente do que se fosse o Sport titular. A gente viu um outro jogo no primeiro tempo. Do que se esperava se o Sport viesse titular. O Náutico jogou mal. O primeiro tempo do Náutico foi muito ruim. O do Sport também foi muito ruim. E o que me incomodou foi o Náutico não conseguir ser superior ao Sport. Assim, acho que ninguém merece esse rótulo de ter sido melhor no primeiro tempo, sabe? Porque os 2 times jogaram muito mal. O Náutico conseguiu aplicar alguma espécie de saída de bola, mas aí vem parte do registro que eu fiz do comentário de Fred, porque não foi tanto. Houve, isso é novidade no trabalho de Alan Al, um pouco de marcação na saída de bola, mas não era essa puta marcação de que, porra, não tinha como sair com a bola porque o Náutico marcou em cima. Lembrando Papai L dos Anjos, né, que tem essa característica muito forte, até a
às vezes um pouco exagerada, né? Estoura muito o time fazendo isso. Mas era uma marcação ali na saída de bola do Sport. O Sport tinha uma extrema dificuldade assim, porque o Sport entregava a bola. A verdade é essa. Tanto o goleiro, quanto o zagueiro, o Alisson Cassiano, o Thiago Couto, o próprio Ítalo, que é que acaba errando e dando o primeiro gol para o Náutico. O Náutico faz 2 gols sem precisar nem chutar na barra, porque um gol foi contra, e esse primeiro gol, aquele não é uma finalização, não é um chute na barra. É quase que um passe para o gol, um recuo, porque ainda há um vacilo também, o goleiro acaba escorregando ali. Mas o Sport entregando essa bola para o Náutico, assim, era um cenário de jogo que o Náutico deveria ter aproveitado muito mais, assim. Muito mais mesmo, sabe? O Náutico deveria ter comandado o jogo diante desse esporte tão modificado e principalmente que não é só a questão do esporte ser, enfim, reserva alternativa demais. É o que o esporte lhe deu. O esporte não jogou nada. Sabe? Eu até classifiquei o seguinte: o esporte jogou o tanto que um Maguari jogaria jogando com o Náutico em Recife. Um nível baixíssimo. Agora o Náutico foi lá e se igualou. E aí é que fica a crítica para Alan Al. Porque no final do jogo, eu vou chegar lá daqui a pouco, vai ter um desconto. Eu nem dou tanto esse desconto para ele. Mas algumas pessoas vão dar. Mas aí eu digo, por que não o primeiro tempo? Por que não ter aproveitado mais esse primeiro tempo? Porque ali era o jogo. Ali era o jogo. A gente tem um adversário muito modificado. A gente tem, como o Cássio até pontuou, até alguns jogadores que você diz, pô, esse cara aqui é metade da folha do Náutico. Mas veja, num desentrosamento tamanho que o cara não rende, porra. Ah, Kiki Ortiz veio caro, não sei nem qual é o salário dele. Mas é um salário relevante perante a folha do Náutico. Mas o cara não rende, porra. O cara não rende. Filipinho é um jogador titular, mas junto ali do Kiki Ortiz não rende, porra. Então, veja, a gente tem que trabalhar com a entrega que foi dada em campo. E a entrega que o Sport deu em campo, que foi quase nula no primeiro tempo, o Náutico deveria ter sido superior. O Náutico deveria ter se aproveitado disso. O treinador contestado, se ele obviamente ele deve acreditar no trabalho dele, mas até para dar uma prova às pessoas da direção do Náutico que estão apoiando o trabalho dele, que acreditam no trabalho dele ainda, deveria mostrar nesse primeiro tempo. Isso não aconteceu. No segundo tempo, o Sport traz alguns jogadores titulares, alguns jogadores que estão numa fase melhor, principalmente a questão do Paleta. E aí você tem um recorte de jogo que é o recorte do pesadelo, sabe? Que é o recorte do cenário que você desenha antes da partida com o Sport jogando titular, né? Que é a questão do amasso, é a questão do massacre, esses jogadores conseguindo render em cima do Náutico, né? Que nesse momento ficou todo na defesa, né? E muito rápido, né? Encaixou muito rápido. E é um recorte que você consegue imaginar. O Náutico lá na defesa, veja, já abdicou daquela tentativa de marcar pressão que fez no primeiro tempo. Nesse momento, quando você vê os jogadores, Romarinho, Barleta entrando, depois entrou mais o Alan Ruiz, o Felipe já estava em campo há alguns minutos. Quando o Sport desenha esse cenário e vem mostrar o que tem, o Náutico não cogita mais marcar a pressão. Podia funcionar, mas aí já não cogita. Aí vamos aqui se retrair e vamos para as nossas uma linha de 4, outra linha de 2 linhas de 4, uma linha de 5, uma linha de 4. Vai tentar se defender como dá. E nesse momento ali, eu acho que deve ter durado, começou aos 10 minutos ali do segundo tempo, acho que deve ter durado até os 30 mais ou menos, 30, 35. O Sport foi muito superior ao time do Náutico, chegou ao gol, assim, numa falha que começa com o Wagner, o Wagner dá um tiro de meta errado, e nesse momento ele age igual ao Thiago Couto, né? A atuação dos dois goleiros foi muito ruim nesse jogo. O Thiago Couto, no primeiro tempo, tinha jogado algumas bolas direto para o pé do jogador do Náutico ali no meio campo, de frente, sabe? É muito perigoso esse tipo de lance. E o Wagner fez exatamente isso. Se não me engano, foi no tiro de meta. Ele bate o tiro de meta errado. A bola vai direto no pé do jogador
do Sport, acho que o Felipe, e ali o Sport começa uma sequência de ataque para cima do Náutico que vai demorar ainda uns 45 segundos a 1 minuto até o Sport chegar ao gol, porque é uma sequência, não foi direto. Mas aí inicia, o Sport faz uma tentativa, não consegue, ainda consegue pegar o rebote, aí faz mais uma, a bola sobra para Romarinho. Romarinho assim. A bola sobra lá para Barleta, na ponta direita, ele tenta levantar a bola, tem um corte, aí a bola sobra no pé de Romarinho, tem uma tentativa de encaixotar ele encara uma marcação quádrupla, passa por 2 e finaliza quando chega a marcação terceira, né? Isso, e é importante, Celso, esse destaque que você deu para que tinha vários jogadores ali nessa marcação em Romarinho, e a marcação principal, a marcação que desmonta todo esse cerco que estava ao Romarinho, vem do Arnaldo assim. Desculpa, tá até difícil você, um jogador profissional, se comportar da maneira que Arnaldo se comportou naquele lance, sabe? Arnaldo, que já vou adiantando assim, foi uma partida péssima dele, mas esse lance assim específico, ele meio que ele travou, deu o lado assim, tentou colocar um calcanharzinho, porque o drible de Romarinho é um driblezinho, um famoso drible safado. É a puxada, sabe? né? Ele... um safadinho ali de futsal ali, que toquinho leve assim, e pela forma que Arnaldo se comportou, facilitou demais para Romarinho. E aí Romarinho finalmente consegue um bom chute, né? Eu até brincava que a característica principal de Romarinho era um bom chute para fora. E dessa vez ele acertou o ângulo, e nesse lance o goleiro não podia fazer nada. E aí vem um recorte, como eu disse, esse jogo tem algumas nuances, né? Então, veja, de um primeiro tempo muito ruim, a gente vem para o Sport colocar alguns jogadores e pressionar até chegar ao gol e ter outras oportunidades. Teve outras oportunidades, teve chute valendo de fora da área, teve uma bola que foi até antes do gol, que foi um lance que o Sport saiu tocando e deixou de bandeja assim para Fábio Matheus. Acho que ele foi um pouco precioso demais, enfim, Wagner saiu bem e fez a defesa. E aí vem um recorte final do jogo, assim, que alguns podem dar mais créditos para Alan Al. Eu vou retirar um pouco dos créditos para ele, pelo simples fato. Quem mudou o jogo naquele momento se chama Cauã Maranhão. Para ser justo, Cauã Maranhão e Talicinho. Mas o principal, se a gente for dizer um só, você só pode dizer um cara que mudou o jogo. Vai ter que dizer Cauã Maranhão. Cauã Maranhão foi um jogador que foi boicotado por Alan Al a temporada inteira. E sempre ficou, sempre foi dito, Cauã Maranhão não é que ele seja o novo craque que está para assumir a seleção brasileira, é só colocar que o Náutico vai vencer o jogo. Todos os problemas do Náutico estão resolvidos com o Cauã Maranhão jogando. Não é isso. Mas diante de um conjunto de atacantes atuando tão mal como os do Náutico, sempre foi Paulo Sérgio o único a destoar dessa máxima do ataque, a gente cobrava que Cauã Maranhão deveria ter algumas oportunidades. Porque o pouco que ele entrou, ele conseguiu entregar. Ele nunca foi negativo em campo nessa temporada com o Náutico. Muito pouco. Ele entrou muito bem. E Celso, sempre que ele entrava, assim, o mínimo que ele entregar é uma nota 5, assim, porque não teve muitas oportunidades de finalização, aquela coisa, mas era sempre positivo. Sempre positivo. E ele tinha até entrado contra o Retrô no primeiro jogo, nos aflitos, e ele deu um novo gás para o time do Náutico. Conseguiu uma bela finalização, foi uma defesaça do Paulo Ricardo, não poderia ali ter aberto 2-0, que daria um outro cenário para facilitar essa classificação para a final. Aí no segundo jogo ele já não é utilizado de novo. E quando ele entra assim, como eu disse, ele e o Talicinho, mas foi mais ele, o Náutico muda completamente, sabe? Se aproveitando muito de uma paralisação assim do esporte, que assim, vocês talvez que acompanham mais possam explicar. Eu vi vocês tentando ali até entender, mas para mim inexplicável assim. Talvez tenha um pouco do fato básico que se você está muito ofensivo,
você tentar atrapalhar a saída de bola, você dificulta muito o adversário, né? Porque os atacantes estão lá na frente. Então, se o time não é compacto e você marca essa saída de bola, e o Náutico começou a fazer isso nesse recorte final do jogo, isso dificulta muito a vida do esporte. A gente viu isso acontecendo no jogo contra o Santa Cruz, enfim. E Cauã Maranhão entra e o Náutico consegue um volume de jogo que ninguém esperava, sabe? Porque se você não viu isso acontecendo no primeiro tempo, diante de um adversário jogando tão mal e com um time tão frágil que se contava naquele momento, por que eu ia acreditar que no momento que o Sport faz substituições, que o Sport vai para cima, consegue seu gol, merecia até o terceiro, que o Náutico ia se recuperar? Aí acontece muito por causa da entrada desses dois jogadores. Vanegas, uma jogada de Talicinho, perdeu um gol assim, inacreditável, assim, dentro da pequena área, ele jogou no peito de Thiago Couto, tinha tido uma outra jogada que Talicinho também tinha conseguido centralizar essa bola, o Náutico tinha conseguido uma boa finalização. O gol acaba saindo numa infelicidade do zagueiro, né? Um gol contra, e depois disso o Náutico volta a ter mais duas oportunidades, uma delas com passe de Cauã Maranhão para Talicinho, então acho que foi até a última, não foi nem a que Cássio citou, que foi até melhor, que ele chuta por cima. Foi uma que ele deu uma passada errada e ele acabou que ele chutou um pouco cruzado, a bola passa ali na frente do Thiago Couto, com alguns jogadores do Náutico chegando atrasado na bola. E essa, que eu acho que foi a última mesmo do jogo, essa foi interessante porque foi um passe de Cauã Maranhão. E um passe assim, muito bom, sabe? Um passe de primeira, que a bola vem em cima dele espetada e ele dá um toque assim de lado de pé e a bola sobra para Talicinho assim, com aquele corredor livre, que nesse momento do jogo se tornou uma máxima, né? O corredor livre nas costas de Filipinho, nas costas do zagueiro que estava estreando. E, enfim, o clássico acaba 2-2, mas só para dar uma outra visão um pouco mais externa, assim, eu não vejo ainda a recuperação do trabalho de Alan Al, sabe? Muito por causa do primeiro tempo. Como eu disse, o segundo tempo eu vou dar mais crédito aos jogadores da base do Náutico. Acho que foram eles que mudaram a tônica do jogo. Tudo bem, o jogador substituiu. Eu não quero aqui dar zero crédito para o treinador, não é isso. Mas por ter sido um jogador que ele boicotou tanto, assim, eu não vou conseguir dar crédito só ao treinador, sabe? Ou dar muito crédito ao treinador. E o Náutico empata o jogo, a direção trabalha muito com o resultado, eles só sabem trabalhar com o resultado. Alan Al não vai cair, obviamente, como não caiu depois do jogo contra o Retrô. Vai para o jogo do CRB, e se no jogo do CRB houver um novo empate, eles, de novo, só trabalham com o resultado, não vão olhar. O Náutico pode fazer contra o CRB assim, um jogo horrendo, não importa o que o Náutico vai fazer de rendimento em campo, a decisão vai ser tomada através do resultado, e o empate já vai ser suficiente para poder lá continuar, e assim vai seguindo. Eu quero ver até quando a direção vai ter essa incapacidade de conseguir colocar rendimento também dentro da análise para poder decidir a vida do treinador. Muito bem, meu caro Atos, Hildo. Assim a gente completa nosso giro de análises gerais e a gente vai para um giro de superchats. Então, Alan, por favor, pode mandar aqui para a tela os superchats de forma temática. A gente vai começar com a leitura dos superchats direcionados a Souza e depois a gente vai à resposta aí sobre o trabalho do treinador dentro da lógica do campinho, tá? Mas vamos lá. André Rocha. Fora Sosso, já deu, maior culpado pelo resultado hoje. Muito obrigado, André. Pode seguir com outras leituras, ou com outros superchats, Alan. Hoje, aqui, Esporte, meu amor. Hoje, Sousa enterrou o Nordeste para a Copa do Nordeste para o Esporte. Provou que é um pardal que fala espanhol. Felizmente, se perdeu no personagem. Liguem para Dudu enquanto é tempo. Mais um na bronca aqui com Mariano Souza. Traz a próxima. Jorge Sanguineto. Falta também sorte a Souza. O gol do Nasson foi foda. O gol contra ali, que já pontuamos. Não chega a ser sorte, assim, porque pelo que vinha sendo a partida, pelo que dava para ser a partida, aquela bola não era para estar
porque aqui não é uma tentativa esporádica, ali são seguidas tentativas do Náutico, que elas acontecem a partir de uma postura do esporte, a partir também de uma escalação que o esporte colocou. Então, não vejo como falta de sorte, não. Eu acho, na verdade, o treinador se colocou naquela situação. Pois é. Hélio Mota, Souza errou na escalação. Sinceramente, não entendi. O jogo hoje valia muito. Dito isso, a culpa do resultado é a postura do time de sentar no resultado e falhas individuais. Essa postura está inadmissível. O Hélio já passa aí por alguns pontos que a gente passou, né? E é uma postura que aparentemente acontece com qualquer time que esteja em campo. A gente tá falando como se fosse mesmo. A última vez que o cara puxar pela memória que isso aconteceu era outro time. Mas assim, parece que é uma postura desse elenco. Verdade. Próxima mensagem. André Luiz, nosso querido André Luiz. Não vi como 100% negativo o jogo do Leão hoje. Acredito que tem alguns pontos positivos. Tentar mostrar alguns pontos positivos aqui. Talvez na análise individual. Importante para... Tem superchat ou já... Vamos ver. Eduardo Vasconcelos. É irritante ver a forma que um ativo do clube... Esse é do Náutico. A gente não está separando por tema? Isso. Então vamos. Para poder comentar sobre Sosso, né? Parece que... Guilherme Barbosa. Parece que o único critério de Sosso para escalar os titulares é a técnica. Quem trata melhor a bola joga. Precisamos também dos cascudos. Futebol não é Brasfoot. Aí Guilherme também na bronca com Mariano Sosso. Pronto. Então vamos lá. Vamos tratar a questão Sosso, porque acaba sendo um tema importante, né, Fred? Isso. Tem mais um superchat do Sport que fecha, que na verdade é um superchat criticando o Filipinho, de Guilherme Barbosa, né? Tendo que os últimos 10 minutos do Náutico foram em cima de Filipinho, naturalmente, né? Esse superchat aí, para fechar a conta dos que são ali. Perfeito. Mais direcionados. 10 gols dos 16 gols que o Sport tomou na temporada foram do lado esquerdo. Sobre Sosso, né, que foram que foi o tema principal do Superchat, no Twitter, em qualquer lugar que você conversar sobre o esporte hoje, offline ou online, o nome de Sosso foi para a forca, né? O nome de Sosso, ele passou a se tornar um nome de conotação negativa para a maior parte, pelo menos dentro das bolhas que eu transito, da torcida. Há uma gradual perda de paciência com o treinador. Claro que o invencionismo dele, a ousadia dele, que eu não gosto de chamar nem de invencionismo nem de ousadia, eu gosto de chamar de escolhas pouco ou nada ortodoxas, pouco convencionais, acaba sendo a porta aberta para as principais críticas. E quando ele roda demais o elenco, como hoje, ele roda tanto que sugere um pouco de desordem e descaminho nessa rodagem, ele fica muito vulnerável, muito frágil no entendimento geral. Porque se o Sport rodasse o elenco dentro de uma mesma base de jogo, as coisas seriam analisadas de outra forma. Mas o que danado foi a escalação do primeiro tempo? Por quê? Por que, nessa altura do campeonato, Rosales e Pedro Lima? Por quê? Pedro Lima não é titular absoluto, não estava descansado. Rosales é um jogador que você vai poder contar muito pouco. Por que não Pedro Lima e Arthur Kaique que fosse? Arthur Kaique que fosse. Para que pelo menos o eixo fosse mantido. Por que Ítalo?
que jogou e não mostrou. Por que não Pedro Martins, então, que todo mundo está pedindo para voltar a ver? Eu nem sou defensor de Pedro Martins, mas eu quero saber por que Ítalo? Tá? Por que Ítalo? Então, assim, Mariano Sosso começa a ter algumas escolhas e posturas que não tem mais como ficar defendendo. Tá? O desconhecimento do regulamento, ou desprezo ao regulamento, ou leitura Tá no mudo aí, equivocada. Celso. Celso, no mudo, por favor. Ou leitura equivocada sobre as chances de vencer o Náutico, tem que ir para a conta dele também. Tá? Ainda que aparentemente a visão dele, se não precisa, eu seguro ali um tempo e no segundo tempo eu boto meu time e 45 minutos são suficientes. Poderiam ter sido, porque o Sport fez 30 minutos bons. 20, 25 minutos bons e 10 sugerindo algum controle. Mas tem algo que me incomoda muito. Muito, muito, muito mais do que o que eu falei até aqui, foi o que eu disse na minha abertura. Quando o problema se repete, deixa de ser algo que você está assim, foi um contexto do jogo, foi hoje, foi desatenção contra o Muricy, foi surpresa com a marcação de Santa Cruz, foi desgaste. Não, tem algo maior ali. Está começando a ser parte relacionado diretamente ao trabalho do argentino. Indo bem direto a parte do que foi dito no Superchat. Demissão de Sosso. Eu não demitiria. Eu não demitiria porque um dos superchats trazidos aqui mostram que ainda vi coisas boas, foi o de André. Eu acho que Sosso precisa agora ir para uma situação mais no limite de cobrança e dar respostas. Parte do esporte que enfrentou o Santa Cruz no jogo da Arena é positiva? 25 minutos do esporte contra o Náutico hoje foram positivos? No segundo tempo? Foram. Então, Sosso, dê um jeito de ser 60%, 70% de um jogo assim. E dê um jeito de, se você tiver o resultado, tratar o resultado como ele deve ser tratado. Se não quer mais jogar, segura a bola, cai, prende bola, toca, perde, mantém a bola presa lá na frente. O oposto do que o Sport fez hoje. Parece que ele era hoje, como diria Cássio, com todo respeito, parece que ele era um treinador canadense. Canadense. Porque o cara é argentino e o time é o que foi? E o time é a água que foi? Se tu não quer mais jogar, pelo menos. Eu vi até uma tweetada assim, sobre isso. Assim, é muito azar do esporte. O primeiro técnico argentino que simplesmente não dá alma no time. Assim, o time acaba não tendo. Canadense. Vou jogar ali. Falta 8 minutos. 8 minutos de disputa. De disputa franca. Perdendo bola lá na frente e atrás, entregando bola ao adversário. Porra, dá a bola lá em Gustavo Coutinho. Manda Gustavo Coutinho levar para a bandeirinha, cair, prender. Manda Alan Ruiz, em vez de pegar a bola e ficar dando passe de 3 dedos para todo lado. Parar, rodar, girar, distribuir. Mas não, passa muito longe disso. E tem um outro ponto ainda que eu considero também na não demissão de Sosso, tá? O momento do mercado. O momento do mercado é um momento ruim. Porque a gente está no momento da temporada em que campeonatos estaduais estão na final ou na semifinal. Campeonatos estratégicos, como o Campeonato Paulista, onde você tem o Eduardo Batista, no Novo Horizontino, e no Campeonato Alagoano, onde você tem o Daniel Paulista no CRB. Tá? Porque, para mim, se o Sport em algum momento desistir
da aposta, da linha de trabalho, do ideal de futebol, das transformações, dos riscos, dessa divertida, mas que começa a ficar irritante experiência de ter um futebol tão inusitadamente conduzido por Sosso. Se essa chave virar de vez, aí, meu velho, volta 3 passinhos, fecha a casinha e vai com basicão. E vai com basicão. Vai na segurança. Vai na segurança de um Eduardo Batista, vai na segurança de um Daniel Paulista, vai na segurança de um Jair Ventura. Vai na segurança. Tá? Porque é uma linha de trabalho que você tem o controle mais fácil de cada passo. Ainda não desisti de Sosso. Mas confesso que a repetição de alguns problemas começa a sinalizar uma desconexão dele com elementos importantes de um jogo e com elementos importantes de um campeonato. Elementos importantes do campeonato. Esse empate hoje, repito, tirou do Sport o direito de depender apenas de si mesmo para ter o mando de campo das quartas de final e o mando de campo da semifinal, podendo deixar o Sport numa rota de colisão, numa eventual semifinal contra o Bahia na Fonte Nova. Então, poxa, como é que a gente poderia calcular isso? Como é que a gente imaginaria? Se alguém disser isso, pelo amor de Deus, tá? Jogo de Copa do Nordeste, para quem quer alguma coisa na Copa do Nordeste, você tem que tratar cada ponto com seriedade absoluta. Cada ponto com seriedade absoluta. Porque a gente via uma disputa do Sport, dificilmente acompanharia o Bahia, mas poderia até acompanhar se tivesse vencido hoje. Mas você já começava a ver uma disputa com o Fortaleza, e o Sport tendo a vantagem, o Fortaleza perdeu hoje, por um eventual mando de campo da SEMI. Eu sei que assim, às vezes parece precipitado falar isso. Não sei nem se passa das quartas, sei não mesmo. Tem um desenho aí que pode pegar Ceará ou Vitória. Mas dentro do clube, qualquer clube, isso tem que ser pensado. Isso não for pensado, então você tem que olhar quartas e semi, perfeito. Você tem que olhar quartas e semi, tá? É isso. Vamos pro campinho? Não, tem mais 3 superchats aí. 2 superchats, eu acho. Deixa eu ver se tem mais. Quantos são? Souza não tá com nada, volta Geninho. Sidney fazendo uma graça aí. Ítalo jogar é tão errado quanto agredir algum familiar. Não sou. Ele diz que não é favorável à demissão de Souza, só quer perturbar. E de fato, o comentário anterior dele, eu já tinha entendido que estava mais na linha irônica, né, na linha de dar uma greia. Eduardo Vasconcelos, Atos. É irritante ver a forma que um ativo do clube é sabotado. Com o treinador insistindo em jogadores como Evandro e Vanegas. Alan Al pode ir embora, ele está falando de Thalicinho e Cauã, né? Principalmente de Cauã, Fred, porque Thalicinho, eu acho que toda a forma que foi conduzida a questão de Thalicinho é um jogador mais franzino, é mais jovem que Cauã Maranhão. Cauã Maranhão fez a sua estreia contra o Sport em 2022. Inclusive fez gol lá na Ilha do Retiro. Foi pro Botafogo. Então é um jogador que já tem uma maturação em um estágio diferente de Thalicinho. Então, a condução de Thalicinho, eu acho ok. Agora, de Cauã Maranhão, assim, beira o absurdo diante da forma que está desempenhando o ataque do Náutico, e você pega um jogador que sempre quando ele entra, ele vai bem. Você não pode abrir mão disso. E hoje o Náutico não perde o jogo porque ele utilizou esse jogador.
Então eu não posso aqui dar só o crédito do Náutico ter ido para cima do Sport no final da partida ao Alan Al. Por quê? Porque foi muito por causa da utilização de Cauã Maranhão, que ele é o maior vilão do jogador, sabe? Então, bom superchat aí do Eduardo, porque é exatamente isso. É isso, então. Alan, pode jogar na tela os campinhos. Cássio, melhor em campo do Sport. Não tem uma grande atuação. Melhor em campo, assim, não existe. Eu acho que não existe o verde claro ali, por exemplo. Mas Barleta entrou bem. Não gostei da atuação de Fábio Matheus. E Felipe melhorou o time, mas melhorou mas não chega a ser uma boa atuação, não, porque ele melhorou, mas logo depois aí passou a ser. Ele melhorou porque Ítalo não estava assim. Ítalo era vermelha, inclusive, para até adiantar aí, Ítalo bola vermelha, assim, não tinha. É só se ele entrasse com bola vermelha também, não tinha como continuar com o nível que vinha tendo. Mas aí Felipe melhorou o time, mas não chegou a ser uma boa atuação, não. Eu gostei mais de Barleta e de Fábio. Ortiz marcou um golaço, mas acho que errou muito, porque ele e Filipinho, o entrosamento era mínimo. E aí é um dos problemas da escalação. Era um tocava onde o outro não estava, o outro passava e a bola não era para passar. Assim, o entrosamento entre Filipinho, que está bem, apesar da posição dele, mas ele jogou muito mais próximo ali a Tito Ortiz. Eles estavam ali numa faixa de campo que eles tabelavam e não aconteceu. Então, apesar do golaço, não. Idem para Romarinho. Romarinho faz aquele gol ali, entra um titular, entra um golaço. Tinham 4 jogadores do Náutico cercando ele arruma ali, dá um espaço de bater aquela finalização. Mas, tirando isso, é foda, porque assim, tô tirando o golaço de falta de Ortiz e tô tirando um gol muito bonito de Romarinho. Mas é exatamente isso. Basicamente o gol. Romarinho depois, assim, o nome dele quase não aparece na partida. Sem contar que ele não recompõe, assim, simplesmente não recompõe. É como se ele não tivesse essa função, na verdade. Acredito até que não tem, porque o cara não faz nunca. Então, são poucos jogadores que tiveram boa atuação, tá? Lucas Cássio, Lima, amarelo. Calma. Não. Peraí, tá muito desordenado, calma. Não, eu tô citando. Veja, o verde, não existe verde claro. Verde musgo para Fábio Matheus. A pergunta é, o melhor em campo? Já respondi. Fábio Matheus e Barleta. Para mim é a mesma coisa. Verde musgo para os dois. Não, a gente vai ter uma discordância muito grande, que eu achei que Fábio hoje foi um dos piores em campo. Não foi, não. Um dos piores em campo. Não foi. Não, um dos piores em campo. Não. Mas enfim. Maior responsável, inclusive, pelo gol do Náutico. Né? Pelo segundo gol do Náutico. Maior responsável. Não, maior responsável é Nação, porra. Pelo amor de Deus, Fred. Sim, claro, mas, porra. Não, o maior é maior. Não, Fábio, veja só, pra mim, Fábio fez uma partida ruim e comprometedora. Não, eu acho que assim, a culpa, botar em Fábio Matheus a culpa do segundo gol, me desculpe, assim, não vou dizer me desculpe, não, mas na minha opinião, é simplesmente jogar uma culpa no cara, porque foi um cruzamento absolutamente normal. Como assim? Você está dizendo que Fábio Matheus tem dele culpa na jogada. Não. Mas é que tudo a gente está discordando. Você mesmo disse que a gente está discordando, mas eu só estou mostrando o outro lado, que você está colocando a culpa do gol em Fábio Matheus, sendo que o gol acontece num cruzamento normal, na qual a bola ela vai tendo um jogador do Sport ataca a bola e não é Fábio Matheus, e o cara cabeceia para o gol. Então, assim, na minha opinião, o Fábio Matheus não tem absolutamente culpa nenhuma dessa forma no gol. É o cruzamento como tiveram outros. Não foi um cruzamento perigoso, foi um cruzamento, assim, que era para cortar. E o cara cortou da forma como cortou. Assim, não consigo achar que aquilo ali está na conta de Fábio Matheus, não. Até acho difícil como é que se enxerga isso. Muita gente chegou, muita gente. No Clube 45, por exemplo, o debate foi generalizado em torno de como ele salvou sua por que não vem jogando, inclusive, né? Mas tenho muita dificuldade de escolher o melhor em campo. Eu nem escolheria. Acho que não tem. Não, você que perguntou também, veja só. Na hora que você perguntou, a minha primeira frase foi: já não tem verde limão. Não tem verde limão, não tem nem verde. Tem nem verde. O melhor em campo, você me falou, eu Barleta, acho que Barleta entrou, mas depois se apaga também. O Sport fez uma atuação muito fraca. Eu achei Barleta razoável, tá? Então vamos tentar aí onde a gente tem pelo menos
alguma concordância, tá? Quantos vermelhos? Thiago Couto. Quantos vermelhos tem nessa escalação? Antes de dizer, já estão na tela, que você já colocou, então você confirma também. Quantos vermelhos tem nessa escalação? Vermelho. Não é laranja, não, vermelho. Ítalo e Rosales. Nasso, não? Não. Thiago Couto, para mim, ele salva o gol, mas não redime do lance do primeiro tempo, não. Thiago Couto, para mim, é vermelho. Para mim é laranja. É um goleiro de 2 milhões de reais que simplesmente tem confiança nenhuma. No começo do jogo, fazer um lance daquele, aquele para mim é vermelho. Ele erra 2 vezes no lance. No toque para Ítalo, que depois dá um toque ainda pior, e na defesa, que a bola tá nele, enfim, a bola estava nele e ele não defende. Aquilo ali. Ô Cássio, eu achei ele com muita confiança em sair jogando errado. Ele é famoso, exatamente, ele é famoso por ser um. Ele saiu algumas vezes errado ainda, quando ele deu umas bolas esticadas no meio campo. Para mim, ele faz isso com muita confiança. Ele foi contratado. Um dos motivos da contratação dele foi que ele é considerado um excelente goleiro saindo com os pés. Por isso que tem tanta confiança. Para mim, embora ele tenha defendido o chute de Vanegas, para mim ele é vermelho também. Celso, desempata aqui entre laranja ou vermelho para Thiago Couto. Bom, Thiago Couto, eu vou. Dá para dar um laranja para ele. Rosales. Cássio colocaria Rosales vermelho ou laranja? Rosales vermelho. Totalmente. Inclusive, até aqui, ó, tem até a frase de apuração, até uma matéria do GE, que pelo menos essa frase está lá. A apuração é que ele saiu pela baixa minutagem mesmo. E a baixa minutagem hoje foi para Rosales jogar. Não foi, hoje o jogador que pediu para sair, que é muito melhor que o Rosales, pediu para sair, embora isso seja uma postura de jogador assim que pede para sair para jogar, mas não é nem porque o cara é titular, o cara não foi usado para reserva de um jogador que não joga bem nenhum jogo. Rosales não joga bem nenhum jogo. Assim, esse não era para ter sido lateral o titular hoje. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu completaria, para a gente andar aqui com essa escalação, porque senão a gente vai ficar também muito tempo. Mas para completar a defesa, eu distribuiria da seguinte forma. Tá na linha, rapidinho, Celso, porque senão aí vai ficar muito tempo, porque são visões diferentes. A gente está tentando primeiro ir onde são consensos. Aí Cássio perguntou assim: vermelho. Ítalo era consenso, Rosales consenso e Thiago Couto não foi consenso. Porque a gente experimentou ir assim, mas aí Cássio deu uma linha, vou em outra, aí a gente não consegue nem melhor do jeito de Fred mesmo. Porque se colocar a bolinha, uma cor é sua, uma cor melhor jeito de Fred mesmo. E aí, então, Celso, quem mais você considera laranja do time todo? Então, laranja. Alisson Cassiano. Não, Alisson Cassiano amarelo. Então, laranja. Nasson. Filipinho. Fábio Matheus. Filipinho laranja. O Filipinho hoje é um laranja quase vermelho, viu? Eu não sei porque ele não é vermelho. Tô quase me metendo aqui, porque Filipinho... Pra mim, veja só, vou deixar meu voto, é vermelho, viu? Eu voto vermelho também hoje. Estatística, 10, o Sport botou 16 gols no ano, 10 são do lado do cara. Pô. Porque hoje ele não foi bem ofensivamente. Ele não teve nem a compensação. Tudo que o Náutico fez no final do jogo foi porque... Foi do lado do cara, pô. Avenida Filipinho. Que na verdade a vida Filipinho ela é assim, ela começa ali no polo médico com Romarinho e Filipinho tá com Tacaruna, tá ligado? É a Agamenon toda aqui, assim, só para dizer assim, a avenida é grande. Celso foi laranja também para Fábio Matheus, né? Então ficam 2 laranjas para Fábio Matheus. Eu seria amarelo, mas ok. Nasson também. Nasson, Cássio. Vou deixar o gol contra. É bizarro e vai marcar. Pô. Mas só queria deixar registrado que se ele não tivesse feito uma cagada, porque ele fez uma cagada, faz parte do futebol, ele também estava verde e musgo. Era o cara tá estreando, 28, o cara tá estreando profissionalmente no clássico, tá ali, a merda do gol do primeiro tempo não passa por ele, e tava tendo uma atuação segura. Mas aí, meu irmão, ele cabeceou de forma difícil, inclusive.
Ele não tava. Ele não é muito. O gol de cabeça que ele faz para ele não é muito fácil, não. Ele, na verdade, Eu vi alguns torcedores dizendo que o jogador do Náutico estava impedido, que disputou a bola com ele, mas eu confesso que eu não parei nem para rever isso. Irmão, mas aí foi gol contra. Jogo sem VAR, não tem para que olhar. Se tiver um. Laranja. Laranja. Laranja? Eu daria amarelo, mas aí vence o laranja. Laranja. Alisson Cassiano amarelo, né? Ok, amarelo. Razoável, né? A zaga do Sport estava assim, amarelo, veja só, não teve tanto trabalho na partida. Estava sem trabalho. Esse amarelo de Alisson Cassiano é por ter tido pouco trabalho numa boa parte do jogo. Aí na reta final teve, mas era só o ataque do outro lado do Náutico, como o Watt já falou. Eu ainda sugiro laranja para Zé Roberto. Zé Roberto é vermelho. Eu acho que o Coutinho entrou pior que o Zé Roberto. Mas foi também muito pouco tempo, né? Mas eu não gostei de Zé Roberto. Mais que o Zé Roberto se movimentou melhor que Coutinho. Deu um chute na barra. Deu um chute na barra. Não, mas Coutinho também não pegou nem na bola. Não, mas você acabou de falar que não é para comparar Coutinho que não tá. Não tô comparando. Coutinho, por mim, eu deixo sem avaliação. Para mim foi 10 minutos, pô. Zé Roberto, para mim, ele é vermelho também. Por isso que eu perguntei no começo quantos vermelhos tem aí. Não, para mim é laranja. Não, Coutinho ficou uns 20 minutos em campo, pô. É porque ele realmente foi muito nulo. Ele entrou com 30 minutos. O jogo foi até 53. Pode deixar uma laranja nele também. Então, aí deixa um laranja nele. Porque não perdeu o gol também, né? Não foi nada. Cadê Barleta? Tá no lugar de quem que eu não tô enxergando? De Rosário. Barleta. Eu vou ter verde amarelo e esse verde tímido. Eu daria amarelo. Dá pra dar um. Amarelo. Foi mais do que razoável, não. Lucas Lima. Razoável. Amarelo ou laranja? Laranja. Laranja. Hoje não foi bem. Participou muito pouco. Jogou boa parte do jogo. Só saiu ali quando Alan Ruiz entrou. Foi a penúltima. Pedro Lima. Troca. Verde tímido. Foi não. Foi bem não. No segundo tempo eu achei. Foi bem nada. É Diego Macho do Náutico. Porra, ganhou muita jogada em cima dele. Acho que é amarelo no máximo. Não achei, não. Amarelo no máximo. Titi Ortiz, amarelo. Os dois fizeram gol para mim, são amarelo porque fizeram gol. Porque, tirando os gols, assim como o Nasson mudou a cor porque fez uma merda, eles melhoraram a cor, porque os dois não jogaram bem, mas fizeram golaço. Então tá aí. Mas esse é um amarelo pelo gol, assim, não é o desempenho no resto do jogo, não. É isso. Mariano Souza. Vermelho. Vermelhaço. Vermelhaço. Hoje o personagem do esporte hoje, infelizmente, foi o treinador. É isso. Tá feito o print? Feito o print. Atos. Agora é o time. Tem melhor em campo do Náutico? Só para registrar. Faltou Felipe. Lembraram aqui. Então volta o print. Eu perguntei o print, falta o print aí. Pô, Felipe é difícil de avaliar, meu irmão. É amarelo. 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 Mas errou do jeito que vem errando sempre. É porque realmente ele entrou no lugar do cara que tava... Isso aqui não dá. Já que Fred falou aí sobre uma possível situação no jogador que está ali um pouco à frente, não sei se vocês pensam diferente da marcação que foi o primeiro gol do Sport, mas eu achei que o juiz ele foi afobado para marcar a bola presa ali. Eu acho que ele deveria ter dado um pouco mais de tempo para poder se configurar. Achei que o jogador estava em cima da bola, mas a bola ele estava naquela situação ali brigando com a bola. Acho que... Mas ele marcou pelo menos o que estava para marcar. Se ele tivesse marcado falta para o Sport, aí realmente não sei, ele teria que ter sido uma falta antes. Na hora que ele marcou tiro direto, ele consegue interpretar, porque eu acho que prender a bola o cara do Náutico prendeu. Se foi muito, se foi pouco, não. Porque assim, eu aprendi, já que você está perguntando, prendeu, acho que prendeu. Então, na hora que ele deu tiro indireto, pelo menos faz algum sentido. Você pode dizer, porra, não chegou a tanto. Falta, se você tivesse marcado falta do cara do Náutico no chão, não faria o menor sentido. Falta não foi. Mas na hora, o que ele marcou é de bola presa. Foi muito pouco tempo. Achei o árbitro bom. Eu não consegui ter certeza que foi bola presa. Assim. Que a não, bola pô, mas
Sim, pô, mas foi 2 toques. O que é que ele poderia ter marcado com 2 toques? Não, sim, então. Eu acho que não deveria ser marcado nada. Não, sim. Mas não, o juiz. Eu não entendi. Ele tá achando que não foi nada, ele tá discordando de marcar. Ah, sim, é isso. Não, veja, é isso que eu estou dizendo. Pode não ter sido acho nada, que é mas. eu não cravo 100%. Eu acho que é muito duvidoso. Eu acho que ele deveria dar mais um tempo para poder se configurar uma bola presa. Eu não tenho certeza que foi bola presa, não. Agora, uma outra coisa também que é duvidosa é que poderia ser marcado falta do jogador do Sport no lance. Eu achei que seria, por isso que eu estou falando. Se ele tivesse marcado falta para o Sport, falta direta para o Sport, eu teria só, não foi. Mas na hora que ele falou, na hora que ele sinalizou, Não. falta em 2 toques, aí eu disse, falta em 2 toques. Ali existiu alguma coisa e ele enxergou e ele valorizou primeiro aquilo. Eu achei o contrário. Eu achei que poderia ser marcado falta do jogador do Sport. Então, porra, mas eu disse isso também. Não, você falou falta no jogador do Sport. Não, se você estou quer dizer do jogo. Não, O cara do Sport comenta. Se ele tivesse marcado essa falta do cara do Sport, seria falta. Se ele tivesse marcado falta do jogador do Náutico, eu não teria entendido. E na hora que ele marcou falta e tiro direto, aí eu disse, isso eu aceito porque eu vi a bola presa ali. Aí você pode, não foi tanto para isso, foi pouco para isso, mas aquilo eu enxerguei. A arbitragem é muito boa, achei a arbitragem muito boa. Essa jogada aí, o jogador do Náutico escondeu a bola, pô. Tirou a bola do jogo, pô. Não tinha como mas eu acho que se fosse para uma. Mas naquele mesmo lance, se tivesse dado falta. O Lucas Lima que chutou ele. Então, se tivesse dado falta para o Náutico cobrar, também não seria errado. Mas aí é porque ele não teria entendido a Isso. bola presa. Exatamente. Se ele não entende a bola presa, mas Lucas Lima faz daquilo para ele marcar a bola presa, para mostrar que não tinha como chegar na bola. Aquele chute do Lucas Lima no jogador do Náutico, ele cava a bola presa. Ele tá sinalizando ali, ó, não tem como eu chegar na bola. Como é que eu vou jogar? O cara tirou a bola do jogo. Ele tá escondendo a bola. E aí é bola presa. Eu achei que foi uma marcação... Vamos começar por onde, Fred? De acordo. E aí, Atos, melhor destaque. Melhor em campo, né? Melhor em campo é Cauã Maranhão. Eu não coloquei no blog porque jogou pouco tempo, mas ele entrou muito bem, né? Eu acabei valorizando jogadores que passaram mais tempo em campo, mas eu concordo com a valorização da atuação de Cauã. Precisa ser coroa, É porque o melhor em campo é coroa, não é uma... Tá. Tipo, ele pode ser bola... Pode ser um verde... Mas tu colocou o coroa lá, colocasse coroa não, no a gente escolheu que não teve melhor em campo no esporte. Mas é isso que a gente tá perguntando. Não, pô, ele escolheu o cara de melhor em campo. O cara acabou de escolher o cara de melhor em campo, pô. A gente não fez isso no esporte, não. Teve empate, foi? Não, ninguém... Não, pô, a gente escolheu que não teve melhor. Você escolheu Fábio e eu e Celso considerou o Fábio a partida ruim. Não, então... eu tinha dito Barleta, na verdade. Mas a gente também não considerou uma partida razoável. Mas pode, assim, por ter mudado assim o jogo, você tira o jogo de um cenário que era completamente favorável ao esporte, tudo bem que ali já estava um pouco mais no marasmo, mas e ninguém esperava você colocar o Náutico na pressão, e para mim isso veio muito de Cauã Maranhão. Tem que dar bolinha também, ou não? Sim. É o verde ali, o mais claro. O melhor verde. O melhor? Sim, o verdezinho ali, aceso. A Cauã Maranhão, sim. Souza, que fez o gol, estreou, foi bem. Mas alguém, Atos? Não, esse verde aceso. Tá lá em cima, faltando verde, né? É que ele botou lá com a ajuda de Alan Al. O verde tá solto ali, tá. Não, agora a gente vai começar a trabalhar com alguns verde musgo. Em Souza. Verde exército. Verde militar. Souza, em Diego Matos. Pronto, foi os dois que eu citei, né? E Talicinho. No blog eu citei justamente Diego Matos e Souza, justamente pela minutagem. Assim, não que Cauã foi bem, mas enfim, acho que é só um detalhe. Como ele acabou ficando tempo, acabou não ficando muito na minha cabeça. Mas no blog eu tenho destacado justamente os outros dois que Atos falou. Esse amarelo aí, Fred, vamos trabalhar ele em Danilo Belão. Eu acho que vale o registro, que é mais um jogo assim que Danilo Belão entra e mantém. Ele está vindo assim a alguns jogos, ele que foi muito contestado
lá no começo da temporada. E esse amarelo também para Marco Antônio. Isso. E Matheus Santos. Pode seguir, Atos. Aí, o laranja. Vamos trabalhar o laranja com Luiz Paulo. Acho que estou devendo um pouco. Cléo Silva. Assim, completamente inútil. Luiz Paulo, para mim, é um dos 2 piores, mas eu estou deduzindo aqui que, já que não é laranja, talvez eu tenha acertado o outro, né? Vou seguir aguardando aqui. E Paulo Sérgio também. Apesar que é porque, assim, para um centroavante. Mas foi mal. Conseguir alguma coisa, tem que finalizar, tem que conseguir gol. Mas vale o registro que eu contei 6 faltas que ele sofreu só da dupla de zaga do Sport. 4 do Nasson e 2 do Cassiano. Então, tentou, né? Mas talvez tenha tentado um pouco, foi muito marcado. Vamos lá, eu acho que já podemos ir para o vermelho. Para o vermelho. Pode botar esse laranja aí em Patricalan também. O vermelho, Marco Júnior. Não gostei da partida de Marco Júnior. Até porque ele tinha muita responsabilidade nesse jogo, assim, para o Náutico ser algo diferente, suficiente para uma vitória, por exemplo, passava muito o Marco Júnior e não assumia essa responsabilidade. Vermelho também, o Guilherme Matos. E se tu puder dar uma exagerada aí, botar um nome vermelho assim, Wagner e Arnaldo. Wagner e Arnaldo, né? Arnaldo, que é um dos jogadores mais regulares do Náutico, assim, no ano, sabe? Mas hoje foi muito mal, assim. As tomadas de decisão no apoio, muito mal. Acho que Wagner foi para isso tudo. Vou chegar nele. Foi um dos responsáveis pelo gol do Náutico, de Romarinho. Assim, toma um drible. Se você tem ainda na memória Filipinho tomando drible lá na Fonte Nova, veja o replay e o que Arnaldo faz na frente de Romarinho. Assim, é bizarro. Assim, o jogador profissional se comportar daquele jeito. Wagner, para mim, ele falha nos 2 gols. Ele, apesar da batida de Tito Ortiz ter sido muito boa, para mim ele está adiantado e no momento da cobrança ele se adianta mais um pouco. Ele bateu no ângulo oposto, né? A cobrança foi no contrapé, né? Aí a bola fazendo ar. Mas para mim, esse posicionamento dele, ele vem de uma certa limitação física. Até quem discutiu na segunda-feira aqui, ele tem muita dificuldade de fazer a famosa ponte, de sair do chão para poder conseguir fazer uma defesa, e isso ficou muito claro em como ele se comporta na falta, assim, o posicionamento dele na falta. Colaborou para mim, para o gol. Talvez se ele tivesse tido o posicionamento perfeito, ele não ia conseguir pegar, porque foi de uma felicidade muito grande o chute do jogador. Mas, claramente, ele estava adiantado. Porque ele passou muito longe da bola, assim, tipo, chance nenhuma. Então, um chute do lado do goleiro deve ter alguma chance. Assim. Mas é que é contrapé, pô. Ele marca para aquele lance, ele marca a cobrança por cima da barreira, né? Ele bota ali e fica ali meio pronto por cima da barreira, e aí ele dá na contrapé, né? Inclusive, posicionamento de goleiro em cobrança de falta não é universal. Não é assim, só existe um posicionamento, esse é o certo e acabou. Não é. Existe posicionamento para o tipo de falta que você está esperando. Conhecer o batedor é muito importante. Eu duvido muito que, pela forma que Wagner se posicionou, que ele sabia que no repertório de Tito Ortiz tinha aquele tipo de cobrança. É uma cobrança bem específica, né? Tipo a folha seca, né? Didi que tinha a folha seca, né? Isso. O Paulo também batia assim. Isso.
é aquela bola caindo assim. Ele não esperava esse tipo de cobrança. Ficou muito claro para mim isso. Marcelinho Carioca batia muito assim. E Fred, o segundo gol começa com. Não sei se você me ouviu falando isso, mas o segundo gol começa numa falha de Wagner. Sim. Ele bate o tiro de meta no pé do jogador do Sport, que Sim. quase 40 segundos depois vai sair o gol. Então o cara está diretamente responsável nos 2 gols. Para mim, é um vermelho ali apelativo para ele. Faltou Raiva Negas. Vermelho também. Mal. Não, e ele teve chance de ser o herói do jogo. Porque ele tinha feito uma boa jogada em cima de Pedro Lima, aonde ele dribla e finaliza, e o pé de algum zagueiro do Sport tira uma bola que parecia que estava indo para o gol. Não sei se o goleiro ia conseguir pegar. Mas ele poderia ter feito o gol aí nesse lance, e aí foi mérito dele, com uma boa jogada dele. Mas assim, logo depois ele perde um gol na pequena área, pô. Assim, ele chuta no peito do goleiro e, enfim, o vermelho vai muito por esse lance. Ele chuta em cima do goleiro. E a Laal. E aí, Alan? Foi mal, não. Laranja, bicho. No primeiro tempo, Cássio. No primeiro tempo. O primeiro tempo. Muito fraco. Diante de um Sport. Mas houve uma correção. Mas é o que eu disse. Na correção, é muito injusto deixar só crédito para ele. Porque envolve Cauã Maranhão. E ele é o vilão da história de Cauã Maranhão. Se Cauã Maranhão virar um conto de fadas, Alan Al é o vilão da história dele. Tudo bem. Assim a gente fecha também a nossa análise sobre o clássico dos clássicos, tá?